O Irã fica no Oriente Médio, uma região onde vários países passam por crise política muito séria, com grandes revoltas populares. O Irã também vive uma crise política, mas de natureza diferente. O presidente Mahmoud Ahmadinejad entrou em rota de colisão com o líder máximo, o Ayatollah Khamenei. Ahmadinejad demitiu 2 ministros e Khamenei os fez readmiti-los. O presidente Mahmoud Ahmadinejad está sendo acusado de ter sido enfeitiçado pelo seu principal assessor, Mashayekh. E numa república islâmica, trata-se de uma acusação muito grave. O ABCD em Revista foi ao Irã para saber como é a vida nesse país misterioso. Nos próximos 2 programas, você vai conhecer uma das nações mais intrigantes e belas do mundo. O Irã é um país que está muito mais distante do que os 12 mil quilômetros que nos separam. Para nós brasileiros, o Irã é um país polêmico. Ele é pintado como vilão pela comunidade internacional. Nesse programa, a gente vai mostrar um pouco sobre esse país, com um povo muito simpático e com muita história. O Irã de hoje faz parte do que um dia foi o Império Persa. Ele fica entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. É um corredor entre a Ásia e a Europa. Entre seus vizinhos estão Iraque, Afeganistão e Paquistão, país onde Osama Bin Laden foi morto. A presença inconveniente de invasores fez parte da história da Pérsia ao longo dos séculos. Se somados esses períodos, a nação esteve sob ocupação por 800 anos. A parte da história que colocou o Irã definitivamente na berlinda perante a comunidade internacional começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o rei Reza Khan foi substituído por seu filho, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, com o apoio dos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. O Shah governou o Irã com mão de ferro por muitos anos, procurando modernizar o país. O Shah fazia o quê? Ao mesmo tempo que ele passava a modernização, então o Ocidente gostava, as fotos, né, de Teherã, as fotos das mulheres, tudo aquilo representava como se fosse alguém muito bem-vindo. Ao mesmo tempo, as prisões estavam cheias, os iranianos exilados, uma degradação econômica violentíssima. Então tudo isso aí serviu de terreno propício para a Revolução. Em 1979, o povo não suportava mais a ditadura do Shah e saiu às ruas numa grande revolução popular. Nós fomos à rua, fomos fazer manifestações na esperança de ter um governo melhor. E uma revolução que congregou várias facções, né? Desde do Ayatollah Khomeini, que nós conhecemos mais, porque veio a dominar, mas tinha um partido comunista muito importante, tinha um partido socialista, tinham liberais. Então, foi uma articulação de várias forças que promoveu a revolução. E realmente foi uma grande revolução. Na época, o Ayatollah Khomeini era também exilado político, mas conseguia influenciar os movimentos contra o Shah de fora do país. Quando finalmente o Shah Mohammad Reza Pahlavi fugiu do Irã,
Khomeini voltou do exílio e ocupou o espaço político, fundando a República Islâmica do Irã. O líder supremo do país governou o Irã até a sua morte em 1989. Com o apoio não declarado do governo, um grupo de estudantes e militantes políticos invadiu a embaixada americana em Teherã e manteve 53 reféns por mais de 400 dias. Eles exigiam a extradição do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que fazia tratamento de câncer nos Estados Unidos. Durante o impasse, o Shah morreu por causa da doença. Qual era a questão? Quer dizer, tem o Khomeini e tem, vamos dizer assim, a ala, né, a velha guarda do clero, mas quem tomou a embaixada foram os jovens revolucionários. Um desses jovens que estava tomando a embaixada, justamente o Ahmadinejad. O impasse foi resolvido depois de negociação e desbloqueio dos bens, e as relações entre as nações nunca mais se estabeleceram. Com medo de que a Revolução Islâmica se expandisse a outros países do Oriente Médio, potências do Ocidente encorajaram o então presidente do Iraque, Saddam Hussein, a invadir o Irã. Os Estados Unidos, no primeiro momento, apoiou o Irã, né? Depois voltou para o Saddam, voltou para o Irã. Foi uma hesitação, assim, umas coisas mais bizarras na política externa dos Estados Unidos, e mostrando justamente que os Estados Unidos não estava vendo o que era de novo ali. Ele estava ainda com o olhar da Guerra Fria e não sabia se colocar. E com isso ele conseguiu cativar vários inimigos ali no Oriente Médio, e algumas consequências estão até os dias de hoje. Até hoje, 13 anos após o fim da guerra, fotos de soldados iranianos mortos no conflito são expostas em cartazes nas ruas do país. The people never forget it, because there were many families that they lost, somebody from, from their families. So they never forget. Para o Ocidente, o Irã, com seu regime islâmico, é uma caixa preta impenetrável, acusado de desrespeito aos direitos humanos e à liberdade de imprensa e de expressão. Eu saí do Irã porque eu fui condenado à morte pelo regime. O meu marido, meu primeiro marido, que era estudante de física, foi executado. E essa história só se deve ao fato de eu não ter aceito viver como uma muçulmana no Irã. Eu não aceitei usar o véu. Eu era estudante de medicina no Irã. Eu estava quase no fim dos estudos universitários. Eu participei de uma manifestação contra o véu. Eu pronunciei um discurso contra o véu e fui expulsa da universidade. O país também é acusado de buscar a tecnologia para a bomba nuclear. Há poucos meses, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, levou às Nações Unidas uma proposta. Nela dizia: energia nuclear para todos os países, bomba nuclear para nenhum país. A imprensa ocidental insiste que a República Islâmica não permite a inspeção da ONU em suas usinas nucleares. Tem importância a energia nuclear por Irã, é uma questão de Estado para uso pacífico, e eles deixam sempre nas entrelinhas se poderia ter a bomba ou não. Mas, como nós sabemos que no sistema internacional, Israel tem a bomba, Paquistão tem a bomba, Índia tem a bomba, o Irã, eu acho que com toda razão, quer ter a bomba. E o que é mais irônico na história? O Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do regime internacional. Ora, seria muito fácil ele sair. Em entrevista a jornalistas brasileiros, o ministro das Relações Internacionais para a América, Behrouz Kamalvandi, disse que inspeções nas usinas nucleares iranianas são feitas com frequência.
O problema é que o Irã veta a presença de determinados inspetores da ONU, pois, segundo ele, o país tem esse direito. Segundo Kamal Vandi, a implicância dos Estados Unidos em relação à energia nuclear é jogo político. Sempre há uma dúvida de parte da agência que os membros não dizem toda a realidade. Bueno, en este caso es un caso para todo, no solamente para Irán. Em janeiro de 2011, a mídia internacional informou que os livros do escritor brasileiro Paulo Coelho teriam sido proibidos no Irã, depois que ele se declarou solidário a dissidentes políticos, como o editor Arashi Rejazi. Do you have any book of Paulo Coelho? Yeah. Yes. This one. Two. Three. Nossa. 4. 5. Nunca foi censurado nenhum livro do Paulo Coelho? Pergunte, por favor, se vende muito. Yes. Yes. Yo creo que la primera país que tiene que corregir muchas cosas es Estados Unidos. Por una razón muy clara, que todos los pueblos del mundo pueden ver, de que durante casi 40, 50 años siempre ha solucionado sus problemas con la guerra.